Luiz. Boa tarde, tudo bem? Nós estamos nesse período de quarentena que se arrasta por mais de 40 dias e ao mesmo tempo que a gente enfrenta essa crise sanitária, né, esse vírus que se arrasta e que se espalha pelo mundo, né, deixando um traço de muita dor, muito sofrimento, muito medo. Nós também enfrentamos uma crise econômica, né, as consequências de toda essa... O mundo hoje que é pautado, né, por mídias que são distintas das mídias antigas. E é justamente por ser muito barato, né, produzir e veicular qualquer tipo de informação, seja ela falsa ou não, né, seja ela fabricada ou não, e então é muito barato também informações pelo mundo afora. Então, a gente não sabe o que não está consumindo, né, quer dizer, e as coisas vão chegando para a gente, vão se acumulando, e muitas vezes essas informações ruins, elas terminam condicionando, né, e influenciando as nossas próprias decisões. Exatamente por isso que, no meio de tanta confusão como essa, a gente tem guardado algum tempo para debater, né, com especialistas, né, de várias áreas, para que a gente possa entender um pouco dessa crise, né, suas consequências, né, para que a gente possa ter boas formas de atuação. Eu tenho conversado muito, né, com especialistas na área de infectologia, intensivistas, enfim, várias especialidades muito correlatas, né, à crise em si, epidemiologistas, matemáticos que trabalham nessa curva epidemiológica, enfim. Mas tem uma área também que merece um olhar muito especial de todos nós. Basicamente é a questão, né, da saúde mental das pessoas. Essa crise ela afeta o nosso dia a dia e ela traz consequências, né? É exatamente por isso, nessa tarde, nós vamos começar com o doutor Luciano Luiz. Não, desculpa, Leonardo. Leonardo, rapaz. Leonardo, né? Desculpe, Leonardo, desculpa. Mudei de L, né? Fui decorar o L errado. Leonardo Luiz, ele que é especialista na área. Então, Leonardo, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco. Você já é muito conhecido, tem muitos admiradores e muitas pessoas que respeitam o seu trabalho, né, sua trajetória profissional, mas também tem muita gente que não conhece. Então, eu queria que você fizesse esse primeiro momento essa apresentação. Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite ao prefeito e parabenizá-lo pelo trabalho e condução da nossa cidade nesse momento tão difícil que a gente tem vivenciado a nível mundial. Meu nome é Leonardo, eu sou psiquiatra, eu sou médico pela Universidade Federal do Piauí, fiz psiquiatria na PUC de São Paulo, meu doutorado também lá em São Paulo, e hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí na cadeira de Psiquiatria e Psicologia. Um abraço aí para os alunos que estiverem assistindo. As aulas estão paralisadas também, né? Em breve a gente volta. E também tenho meu consultório privado e atuo também no município de Uruçuí, que nós fizemos um núcleo também no sul do estado, que inclusive, aonde estou hoje, agradecer inclusive, prefeito, aqui as instalações do Hotel Prêmio, que me foi cedido aqui para conexão de rede pelo deputado José Santana e pela ex-deputada Ana Paula, que me proporcionaram estar aqui num conforto com Wi-Fi e no auditório. Doutor Leonardo, essa doença, essa pandemia, ela provoca consequências na cabeça das pessoas. Uma das primeiras questões é justamente quais são as reações mais comuns? O medo é prevalecente? Existem outras reações? Na verdade, assim, até de modo introdutório, é importante a gente falar que todo mundo tem um humor de base, né? Tem aqueles que são mais alegrinhos, tem aqueles que são mais discretos, né? Alguns que são meio resmungões, né? E tem pessoas que são mais ansiosas e pessoas que são menos ansiosas. Nesse período agora, né, de quarentena, agora que a gente fala, já tem mais de um mês, né, que a gente começou essa situação, é comum as pessoas transitarem por momentos onde elas ficam mais deprimidas, onde elas ficam mais ansiosas, ora irritadas. Eu até brinco que no começo, na primeira semana que foi decretado o isolamento social,
era meio férias, né? Os alunos festejando, uhul, vamos ficar em casa, e o pessoal com uma semana de folga. Só que, na verdade, com o tempo vai passando, as pessoas de fato vão sentindo mais esse tempo, né, de confinamento. Na verdade, os estudos, eu vou citar algumas vezes durante a nossa conversa, prefeito, um trabalho que foi publicado na revista Lancet, que hoje é uma das maiores referências, se não a maior referência de publicação médica no mundo, e que já publicou um paper falando do que aconteceu em outras épocas de confinamento, por exemplo, na época da SARS, na época do H1N1, que não foi mundial, mas foram isolamentos regionais. E deu para comparar o que acontece com pessoas que vivenciam esse período de isolamento em relação a pessoas que não vivenciam esse período, né, de isolamento. Então, números que impressionam, infelizmente, por exemplo, um aumento de 50% nos casos de depressão, que a OMS já alertava, né, de um modo até epidêmico no mundo, né, um aumento nos níveis de ansiedade. E, infelizmente, prefeito, depois de passarmos por esse período, teremos que enfrentar também alguns desafios, principalmente no tocante à prevenção de comportamento suicida. Por quê? Porque, infelizmente, tem alguns fatores como desemprego, como desesperança, como agravamento da saúde mental de pessoas que já estavam doentes e que podem aumentar a nossa estatística, que, infelizmente, né, o Piauí, ele geralmente figura ali entre os 5 estados com os maiores números proporcionais no país, né, na temática. Então, tudo isso a gente precisa fazer um manejo muito bem feito, muito adequado, né, no tocante a esses autocuidados, principalmente. No primeiro momento, a gente percebe que, diante da existência de uma grave ameaça, as pessoas elas tentam meio que negar. Não, esse problema é só na Itália, não vai chegar aqui, isso é um problema que não é meu, é dos outros. Essa coisa lá de São Paulo, não vai ficar em São Paulo, o vírus não vai resistir ao calor. Aí depois chega em Fortaleza, chega em Manaus, o calor lá já tão perto do nosso. Não, isso só vai ficar lá, não tem nada a ver. Como é que é esse processo da pessoa, diante de uma grave ameaça à sua vida, à sua saúde, né? É um processo, assim, aparentemente de negação. Faz sentido isso ou não? Faz total sentido, prefeito. O ego, nós temos mecanismos de defesa que tentam blindar nossa mente de sofrimento, né? E, dentre eles, o mais comum é a negação. Tanto que tem pessoas, por exemplo, que quando perdem um ente querido, muitas vezes agem como se não tivesse acontecido, tem uma reação que a gente chama de dissociação, negando a realidade. E, na verdade, isso pode acontecer, e eu acho que isso aconteceu mais no primeiro momento, né, de declaração da pandemia. Tanto que nas 2 últimas semanas, o movimento que nós temos começado a observar enquanto profissionais tem migrado da negação para o que a gente chama de contemplação. E essa situação próxima aqui do Maranhão, né, ela fez com que muita gente no nosso estado entrasse mais nessa fase de contemplação. De fato, o negócio realmente existe. Porém, muitas pessoas, mesmo assim, com um mecanismo de defesa tão grande da negação, elas não conseguem entrar nessa fase de contemplação. Só quando, de fato, o problema chega dentro de casa, né? Que espero que não chegue, mas muitas vezes algumas pessoas só reagem mediante a concretude da coisa, né? Mas a negação, essa transição para uma fase contemplativa e, de fato, a aceitação, a visualização concreta da questão, de fato, ela é inerente ao ser humano e em várias situações. Existem outros mecanismos de defesa que, nesse momento, você consegue detectar, registrar, além da negação, da contemplação? Existem vários. Existe a racionalização, né? Que é aquela pessoa que começa, por exemplo, a debulhar números. Então, veja bem, a mortalidade no lugar tal, bababá... Isso é coisa de economista, coisa de economista. Né? Então, sua área, né? E aí começa a debulhar, não, veja bem, mas olha, proporcionalmente, existem outros que a gente chama de sublimação, ou até, muitas vezes, de projeção, tipo, não, isso é do outro, né? Como o senhor mesmo falou, isso é de São Paulo,
isso é na Itália. Não, vai morrer gente, mas não vai ser como a Itália, né? Vai morrer gente, mas não vai ser como os Estados Unidos, né? E por que que não seria, né? E temos ainda um agravamento, até um pouco dessa sublimação, muitas vezes, até mesmo do cenário político, que eu não quero muito entrar Claro, nisso, claro. porque não é nem nosso foco, mas tem esse cenário por trás também, que até se você pensar do ponto de vista psíquico, ele serve muito para psiquicamente desviar a nossa atenção do sofrimento, né? Uhum. Porque o ser humano, incluindo os profissionais de saúde, ele tem muita dificuldade de falar do tema morte, muita dificuldade de entrar em contato com o tema morte, porque nós somos preparados para negá-la, né? Freud falava que todos esses mecanismos de defesa, eles existem não só para que a gente tenha uma vida um pouco mais confortável, para o cérebro estar blindado, quanto para a gente negar nossa própria finitude. Então, as pessoas elas entram nas mais variadas formas, né, na verdade, de blindar, né, como mecanismo de defesa. E até mesmo a discussão política pode ser, não estou entrando na questão concreta da coisa, porque não é nosso foco, né? Enfim, mas também é um cenário que está posto, né? Tem um cenário econômico, e aí tem as sublimações, as racionalizações, é um cardápio muito grande disso. Doutor, é interessante o que está acontecendo, né? Basicamente, o que nos dizem as autoridades sanitárias é que na ausência de uma vacina, na ausência de um procedimento eficaz na cura, a saída seria basicamente um isolamento social para que nós possamos, eventualmente, ter condições de, com a nossa escassez de sistema hospitalar, lidar com os casos eventuais que necessitam de leitos clínicos e UTIs. Na primeira semana que foi feito o decreto de isolamento social na cidade de Teresina, nós tivemos uma adesão muito grande, né? Mas depois, pouco a pouco, essa adesão ao isolamento foi caindo. Por quê? O que acontece na cabeça das pessoas? Isso é normal, prefeito. Imagine um preso, tá? Quando ele é privado de liberdade, né, que é o termo que é utilizado hoje, ele passa por esse tipo de reação também. E até dentro do presídio, ele começa a ter mecanismo de adaptação àquele ambiente, né, entre aspas, hostil. Então, nós aqui, que não estamos privados de liberdade, né, estamos recomendados ao isolamento, também começamos a ter mecanismos de como lidar com ele, né? Eu estava até conversando em família esses últimos dias, né, porque eu também estive em quarentena recente, e, na verdade, a gente tem visto agora que o supermercado se tornou um novo shopping, né? Tanto que ainda bem que as medidas até mais restritivas ao supermercado foram bem adequadas, porque as pessoas estavam substituindo os corredores do shopping pelo corredor da fruta e verdura, né? Porque elas querem, de fato... O nosso cérebro, ele é movido também à novidade, né? A gente tem por hábito, a busca do novo, a busca por um entretenimento, né, por diversão e a socialização. Então, na verdade, isso é muito comum. Como as lives, né? As lives hoje, não só essa, mas principalmente as lives dos artistas hoje, são um fenômeno, né? E que, na verdade, até proporcionam um novo tipo de socializar. Então, o indivíduo ele vai se habituando. E para fugir do confinamento, ou para driblar essa sensação de estar, entre aspas, como se fosse privado de liberdade, apesar de não estar, ele começa a burlar um pouco esse confinamento, né? Tanto que, na verdade, se você parar para pensar, isso não deve ser linear. Deve ter momentos onde isso vai diminuindo e volta a aumentar, depois isso começa a diminuir e volta a aumentar. Se você fizer uma curva gráfica, eu imagino que isso não é linear. Por quê? Nós trabalhamos com recompensas, né? Quando a gente tem uma recompensa, a gente, ok, e aí a gente já saciou, volta. É como dieta. Todo comportamento muito restritivo, né, ele não dá muito certo. Por quê? Porque se restringe muito. Quando você come aquele petit gâteau, você não come só o petit gâteau e volta para a dieta. Você come o petit gâteau, e aí o cuscuz, e aí vai, tá? Quando, na verdade, é a mesma coisa. Se você não tomar cuidado e começar a burlar muito esse confinamento, daqui a pouco não existe mais confinamento.
né? É uma Então, espécie de banalização, né, do medo, as pessoas vão se adaptando, não? não é banalização. É uma coisa que a gente chama realmente, o nome próprio do behaviorismo é adaptação. É um comportamento Adaptação. de adaptação barra habituação. Imagine só, você quando chega num ambiente, por exemplo, que está muito barulhento, você reclama os 5 primeiros minutos. Depois aquilo você não reclama mais. Por quê? Uhum. O cérebro ele acomodou, ele habituou aquele ambiente. Então, de fato, ele já internaliza como se aquilo fosse apropriado. Então é a mesma coisa no confinamento. Se ele começa a fugir um pouco disso, daqui a pouco é o habitual dele, né? Na verdade, não é, e muitas vezes um ato intencional, é um hábito mesmo de recompensas pequenas que de repente se transformam numa grande recompensa. Eu estava me lembrando, eu tenho muito medo de altura. Tenho pânico de altura. Então tem uma certa Então feita. ali o mirante da Ponte Estaiada não é lhe ver Não muito, é não. meu forte, não é meu forte. Certa feita eu fui visitar uma construção de um hospital, de 7 andares, em Belo Horizonte. E a gente subiu para o primeiro andar, deu uma circulada. E de repente o secretário de saúde resolveu nos mostrar que tinha um heliporto. Estava construindo um heliporto no hospital. 7 andares e naqueles elevadores de construção. Então nós subimos 7 andares. Eu acho que ainda hoje eu não tive nenhuma outra sensação de medo maior do que aquela. Mas o que me chamou a atenção é que depois, na volta, a gente desceu mais 2 andares e depois ele fez questão de subir mais um. Essa altura eu já nem raciocinava mais, né? O medo era tão grande que, enfim. Só que daqui a pouco eu estava começando a me sentir à vontade com a altura. E eu achei um negócio esquisitíssimo, né? E em rápido período. Quer dizer, como é que o medo de alguma coisa tão grave que você sempre sente, daqui a pouco você está se adaptando a ele, né? Sim, é o que a gente chama, existe até uma técnica para isso. Pessoas que, por exemplo, passam por uma crise de pânico e que, por exemplo, têm dificuldade de andar de metrô, de ônibus, ficar em ambiente fechado, a gente tem uma técnica chamada dessensibilização sistemática. Você começa a colocar essa pessoa aos poucos em contato com esse estímulo ambiental que lhe causa medo. Por exemplo, você aí foi meio abduzido quase, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse usar uma técnica adequada, a gente lhe colocaria, não, vamos para o 5º andar, depois vamos para o 9º. E aí ia subindo até que você se habituasse e perdesse propriamente o medo. Não é uma coisa simples, né? Nessa questão da taxa de... nessa questão da taxa de isolamento, então, como é que a gente poderia, colocando do outro lado, do poder público que tem a obrigação de ser racional e de buscar promover esse isolamento, né? Porque o que acontece? Como a taxa de isolamento tem caído, a gente percebe que o vírus começa a se espalhar com maior intensidade. Tem um gráfico que é bastante elucidativo, que mostra o seguinte, que nós tivemos, no início no final de mês de março, cerca de 5 óbitos. Depois houve um período assim, de 10, 11 dias sem nenhum óbito. De repente, nós voltamos a ter vários óbitos, e, quer dizer, e na sequência, acho que nós já estamos com 14, né? 14, ou seja, na sequência tivemos 9 óbitos, e as pessoas não perceberam essa nova onda de óbitos, como se os óbitos fossem normais e como se não tivesse existido em determinado momento onde a situação ficou mais tranquila, né? Como é que a gente pode chamar a atenção disso para que as pessoas voltem a ter medo, né, dessa grave ameaça e, portanto, voltem a buscar se isolar mais? Eu acho que agora, nesse momento, o medo por si só ele não vai funcionar mais tanto. O que acontece? Até como economista, eu acho que você pode começar a apresentar projeções. Com isolamento, teremos provavelmente X óbitos. Sem isolamento, X óbitos. É uma questão de escolha. Um desses óbitos pode ser você, algum ente seu familiar. Inclusive, as campanhas publicitárias de Teresina foram extremamente elogiadas pelo país afora, né? E, na verdade, é bem isso. Eu acho que só o medo por si, como a gente já está num período mais prolongado,
ele não vai fazer mais tanto sentido. Eu acho que agora a recompensa pode ser, na verdade, mais trabalhada, no sentido, se nós mantivermos o isolamento, nós vamos sair mais rápido dele. Eu acho que é começar a trabalhar também o que a gente chama de reforço positivo, e não só a questão negativa ou os aversivos, né? Tipo, Certo. olha, se ficarmos, digamos, mais 15 dias ou mais 20 dias, começaremos a poder abrir algo nesse sentido, e não trabalhar só o cenário, no caso do medo, ou o cenário, né, no caso pior. No caso, seria buscar mostrar que é possível uma luz no final do túnel, mas que depende do nosso próprio comportamento. Isso. Eu acho que agora mostrar que teremos uma recompensa por isso. Certo. Em relação a esse período de quarentena, que tipo de comportamento o senhor tem detectado, além desse que você já comentou? Olha, Famílias, casais, pais e filhos, namorados e namoradas. O que acontece dentro das relações num momento como esse de grave pandemia? A minha sub-área de atuação, né, é sexualidade humana, inclusive. Né? Então, eu brinco que, na verdade, alguns casais agora, eles vão ter que se resolver, né? Ou, de fato, vão ter que dar um tempo estando dentro de casa, literalmente. Né? Eu vi uns dados sobre a China, tem alguma coisa interessante. Primeiro, aumentou a taxa de fertilidade nesse período, no pós-período. Né? Aumentou também a taxa de divórcio. De divórcio também. E teve uma outra constatação lá. Enfim, agora bateu um branco agora. Mas eu o vi esses disso? trabalhos. Do divórcio, a gente precisaria fazer um grupo controle, porque a questão cultural da China, por exemplo, é diferente da nossa, né? Muito diferente, né? Então a gente precisaria ter um grupo controle, mas de fato isso é um fenômeno que aconteceu, salvo engano, mais específico na própria província lá de Wuhan, aonde começou, né? O que na verdade a gente poderia pensar que, como existe um fator ambiental estressor muito grande, aquelas relações que já eram mais afrouxadas ou já mais desgastadas, de fato elas não sobrevivem muitas vezes a um cenário de estresse muito grande. Agora, a da fertilidade já é mais documentada. Por quê? É muito comum, pós-guerras, pós-grandes crises da humanidade, aumentarem as taxas, né, de natalidade na população, né, até uma compensação da própria natureza nesse sentido. Né? Os americanos têm até uma geração chamada de Baby Boom, que é justamente Baby a Boomers. geração... Baby Boomers, yes. É justamente após a Segunda Grande Guerra. Isso, E, na verdade, são, na verdade, 4 gerações depois, né? Hoje tem várias denominações, X, Y, Millennials, e cada um se comporta de um jeito diferente. E aí, todos nós temos que conviver, né? Porque uma geração dura aí, em média, entre 20 e 25 anos, a diferença entre uma e outra, né? E a ciência permitiu hoje que 4 gerações convivam plenamente. E no meio dessa pandemia, elas têm que conviver bastante, né? Tem que dialogar bastante. A minha mãe, por exemplo, antes da pandemia, ela não era muito de Instagram. Hoje, já estão transmitindo até terço pelo Instagram. O prédio dela ficou até famoso pelas mulheres que rezam o terço na varanda do prédio e vão para a rede social. Isso é muito legal. Relações pais e filhos, mães e filhos. Na verdade, agora, você, querendo ou não, você se volta, porque você possa ter mais tempo, né? Na verdade, eu falo que as pessoas sempre pediram tanto tempo com os filhos, tempo com o marido, com a esposa, enfim, e agora eles estão tendo. O problema é que não é um tempo, entre aspas, livre, né? Porque, na verdade, o ser humano, ele tende sempre a ser questionador, né? Ele busca muito aquilo que ele não tem. Então, na verdade, muitas vezes, ao invés da boa utilização desse tempo, fica aqueles questionamentos que viraram até meme, né? Tipo do Shrek, já acabou, já posso sair, né? Enfim, quando na verdade, e agora algumas escolas voltaram a ter, né, um sistema até de ensino online, que é uma outra realidade, que eu acho que a gente vai ter várias mudanças, né? A partir também do comportamento na pandemia, né? E isso vai perdurar muito, empresas mudando o seu gerenciamento para o departamento online,
a questão do ensino, as plataformas de ensino e até as plataformas de relacionamento, tá? Já tem estudos publicados que aumentaram bastante, na verdade, a busca por sites de relacionamento durante a pandemia. Né? As pessoas, de fato, elas continuam com as mesmas necessidades intrínsecas, né? Tanto que algumas pessoas aumentam, né, sua libido durante o confinamento e outras diminuem, né? Então, a gente reage, de fato, de maneiras muito diversas. Em relação àqueles profissionais que não podem ficar em casa, aquele pessoal da área Tipo a médica, gente. pessoal da, né, tipo gestor municipal, como é que fica a cabeça, né, dos trabalhadores diante de um risco desse, de uma ameaça dessa? Quais são as reações? Na verdade, eu acho que tem duas questões. Uma, tem sim o medo da contaminação, né, até pelo próprio desfecho que pode ser desfavorável, né, da doença. Mas o que eu tenho visto muito e até muito feliz é um senso de pertencimento à sua profissão, né? Eu tenho visto as pessoas vestirem a camisa mesmo, desde servidores mais humildes, mais simples, muitas vezes que chamávamos até, né, alguns autores que estudam as ciências sociais chamavam de servidores invisíveis, né, ou pessoas invisíveis. Aquela pessoa que você chega da limpeza, que você não sabe o nome, que você não conhece. E agora, elas com uma consciência social do seu papel, da sua importância no mundo, que de fato tem como qualquer um de nós. Os profissionais de saúde, né, que na verdade, durante um bom tempo, inclusive nós médicos, somos vilipendiados, né, por algumas personalidades, e agora, tendo nosso reconhecimento, tem algumas exceções, às vezes, no Twitter, chamando a gente racista e xenófobo, mas a gente passa por cima dessas bobagens. E, na verdade, o que eu tenho visto é isso. Na verdade, eu tenho visto as pessoas abraçando isso. Colegas médicos, por exemplo, a doutora Patrícia Mello, que é uma pessoa fantástica, já estava afastada da função, né, do cargo público que ela já tinha, né, pedido para aposentadoria, se ofereceu para voltar. Nós mesmos, eu sou psiquiatra, mas eu me ofereci aqui também no município aqui de Uruçuí para trabalhar no front. Então, as pessoas, elas também estão se colocando. Pra você ter uma ideia, prefeito, 54 mil acadêmicos de medicina se ofereceram para ajudarem, até de modo online, médicos com mais de 70 anos fazendo atendimentos compartilhados, orientação de modo até gratuito. Então, assim, eu fico muito feliz com esse abraço, de fato, que os profissionais de saúde colocaram, e lhe parabenizo até pela contemplação da insalubridade que foi colocado aos profissionais, que é muito merecedor nessa situação de pandemia que a prefeitura de Teresina colocou. Teve um significado simbólico, né, nessa Mas questão. É muito importante, porque o Jung, é um outro autor da psicologia analítica, ele fala dos arquétipos, né? Do que significa cada coisa. E todo mundo precisa também de reconhecimento, né? E o reconhecimento financeiro, ele também é importante, porque, na verdade, ele mostra também uma recompensa, né? Pelo seu labor, pelo seu trabalho. Então, isso é extremamente também significante do ponto de vista simbólico. E que tipo que tipo de reflexões, que tipo de exercícios, que tipo de pensamento o senhor poderia, sei lá, deixar para quem está no isolamento, que não aguenta mais ficar em casa, que está doido para ir no shopping, está doido para ir no supermercado, ver qual é o novo lançamento de arroz, saber se chegou a banana prata, a tangerina nova. Na verdade, primeiro, eu espero que estejamos certos e que, se mantivermos o isolamento, está acabando, né? Eu acho que é a primeira mensagem. Aguenta só mais um pouquinho que vai dar certo, né? E a questão de gerenciamento de autocuidado mesmo, no sentido de que muitas pessoas elas não conseguem fazer grandes reflexões, mesmo no momento desse de pandemia. Eu falo reflexões de vida de modo geral, né? Mas, de fato, elas estão impostas, né? Porque
pelo menos não a curto prazo, a gente não vê a questão de uma vacina ou de uma medicação. A gente tem alguns protocolos, né, que até discutimos ontem em reunião, mas, na verdade, são ainda questões iniciais. Então, isso ainda nós vamos conviver por um tempo, mas, na verdade, é sempre lembrar que a gente também se adapta e que, na verdade, existem alguns mandamentos de autocuidado. Até fazendo uma homenagem à colega lá da Espanha, a Marina, né, que tem ajudado bastante os amigos aqui de Teresina, para a questão, o Colégio de Psicologia e Psiquiatria de Madrid, eles publicaram um paper com mandamentos, né, de autocuidado em saúde mental, bem legal. E, dentre eles, o que eu acho muito interessante, de fato, é você não ficar ficcionado também na questão, né, só da pandemia. Você, de fato, começar a flexibilizar o pensamento para isso, porque senão você ativa um mecanismo aonde você vai conviver com o que a gente chama de pensamento obsessivo, né? Aquele pensamento que invade a tua mente o tempo inteiro. E eu brinco que, assim, nem todo mundo é epidemiologista, ninguém vai ficar contando o número de óbito, né, sendo expert em cloroquina, enfim. Então, tentar, de fato, lidar com outras coisas, se distrair com outras coisas. Eu sei que agora o repertório também já vai ficando desgastado, né? Tipo, a galera fala, não aguento mais, né, ver Netflix, eu não aguento mais ver TV, porque eu já vi tudo. Mas, na verdade, assim, agora você vai ter que extrair mesmo aquilo que você tem de criatividade, né? E começar também, eu falo, é uma coisa que eu tenho feito bastante, inclusive, para mim mesmo, começar a pensar que projetos eu quero executar para depois da pandemia, né? O que eu quero fazer? Eu brinco que quando as nuvens se abrirem e a gente puder sair de casa de fato, né, o que a gente vai poder fazer? Porque a gente também começa a pensar, e aí uma outra recompensa que a gente pode colocar, prefeito, é como vamos sair, né? Porque as pessoas também não têm que ser, na verdade, até ingênuas de pensar, tipo, olha, dia 1º de junho, o prefeito e o governador vão colocar, todo mundo pode sair. E aí vai todo mundo para a rua e o RU... Não vai ser assim. A gente vai ter uma programação para como sair, né? Na verdade, você também tem que começar a se programar, né? Porque a gente fica pensando que as coisas vão voltar de fato como era antes. Pode voltar, mas não vai ser agora, né? Não vai ser já já. Então tem que fazer um planejamento a médio prazo. E dentro desse médio prazo, até pensar, por exemplo, como fica a minha profissão, né? Como fica a minha atividade laborativa, meus custos, né? Muita gente preocupada com finanças, né? Que de fato é um fator estressor para a maioria dos brasileiros, né? Na verdade, para a maioria das pessoas, né? No mundo todo. E as pessoas de fato ficam preocupadas: eu ainda vou manter meu emprego, eu ainda vou ganhar o mesmo que eu ganhava, minha profissão ainda vai ser do mesmo jeito. Então, na verdade, você pode começar a repensar que tipo de postura você vai ter perante esse mundo, né, entre aspas, que vai abrir de modo mais racionado, né, vamos dizer assim. E, como eu sempre gosto, até nas questões eu falo muito na questão da prevenção do suicídio nisso, é de instilar esperança, né, nas pessoas. Porque, na verdade, a turma do vai dar tudo errado e vai morrer todo mundo, né, existe. Mas eu prefiro sempre, olha, vai dar certo, a gente vai sair com o menor número de óbito possível, né? Nós, profissionais de saúde, enquanto serviços essenciais aí para a população, vamos estar ajudando, né, a população, estamos ajudando, vamos continuar nesse fronte, mas, de fato, todo mundo vai precisar continuar contribuindo. Mesmo que, num primeiro momento, você tenha uma perda financeira, porque, infelizmente, todo mundo vai perder um pouco, e já estão perdendo, na verdade, né? Estamos perdendo um pouco, mas é a cota, infelizmente, de sacrifício que a gente vai ter que dar em prol de uma coletividade. O Brasil, prefeito, ele é ainda, né, o novo mundo, e a nossa democracia também ela é relativamente recente no nosso processo de redemocratização, né? Então, isso até está nesse artigo do Lancet, que eu citei anteriormente, que, na verdade, nós temos um pouco, né, um delay, né, esse atraso em relação aos países europeus, no sentido de pertencimento. A gente precisa resgatar mais esse senso coletivo,
que os europeus, os americanos, que já passaram por grandes guerras, eles já possuem. Então, na verdade, é um momento para um exercício também de coletividade, né, e de, na verdade, de reciprocidade entre as pessoas, que aí, como cidade, como Estado e nação, talvez, de fato, nós saiamos maiores de tudo isso. Doutor, uma questão, ela é cultural, mas deve ter também um embasamento psicológico. É a questão do jeitinho brasileiro. Uhum. O que é que a gente observa? Basicamente, os países asiáticos, eles tiveram melhor desempenho no enfrentamento dessa pandemia. Eles são disciplinados. Né? Essa é uma questão relevante. Veja só, a China, ela detectou, reconheceu a existência do vírus em dezembro. Em 23 de janeiro, a província no qual estava a cidade de Wuhan, ela foi isolada, fez o tal do lockdown mesmo, né? Numa ditadura, o exército na rua, de fato, faz com que as pessoas fiquem dentro de casa. Sim. E depois de 2 meses, a China já começa a reavivar essa cidade, essa província. Mas um detalhe interessante, se os números oficiais estiverem corretos, a China fala em cerca de 4.000 fatalidades. Ou seja, hoje o Brasil já passou da China. Ou seja, do ponto de vista de desempenho institucional, o que o governo chinês fez foi muito eficiente e muito rápido, né? Se for verdade esses indicadores. Né? Mas, de qualquer forma, se qualquer pessoa observar o desempenho do Japão, da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, o que aconteceu lá não foi na dimensão do que está acontecendo no mundo ocidental. Por exemplo, o mundo ocidental, quando olhou para a China, achava que era mais uma gripe, uma epidemia, mas não tomou suas precauções. Só depois do que aconteceu na Itália, né, que toda a imprensa ocidental passou a olhar a pandemia com a dimensão que a realidade lhe dava, né? Mas, ou seja, existe claramente, né, os asiáticos responderam melhor. Né? A motivação dessa resposta, ela eventualmente pode ser institucional, ou seja, lá ao longo do tempo já crises desse tipo aconteceram várias vezes, portanto, os governos têm instituições que aprenderam a responder a essas crises, né? No passado isso aconteceu, ou seja, eles estão na curva de aprendizado, eles estão bem mais na frente. Até a questão de natureza tecnológica, que, por exemplo, a Coreia ficou bastante reconhecida, né, pela utilização da tecnologia, no monitoramento, no rastreamento dos infectados. Mas tem uma questão que eu acho que tem muito a ver com a questão cultural. O senhor falou de um ponto importante. Quer dizer, existem alguns valores na cultura oriental bem distintas da nossa cultura. Por exemplo, a questão da limpeza. Por exemplo, eu fui, há algum tempo atrás, fui em Tóquio. Eu fiquei impressionado como a limpeza faz parte, e é uma coisa quase obsessiva na cultura japonesa. Por exemplo, Tóquio não tem lixeira. E eu me perguntava, basicamente as pessoas, elas têm a consciência de que a cidade tem que ficar limpa e que elas têm a responsabilidade sobre o lixo que elas geram. Então, se alguém chupa um picolé, bota o pauzinho no bolso, o saquinho de papel no bolso, leva para casa e joga no lixo em casa. E não apenas isso, mas também um senso muito grande, você fala de um senso muito grande de disciplina. Quando você tem determinado mandamento social, né, existe um rigor muito grande, né, na observância desse mandamento. Isso contrasta muito, né, com o nosso jeitinho brasileiro, né? Ou estou errado? Não, mas tem uma questão, ou duas. Na verdade, essa disciplina, ela tem um comportamento imposto, né? Na verdade, a China ainda é um país comunista, e o Japão, durante muito tempo, ainda foi, né, ainda é um império, né? Tem um imperador. Então, até um pouco como a Inglaterra, que ainda tem a monarca, existe um senso de disciplina imposta, né? Londres, por exemplo, hoje é a cidade mais vigiada do mundo. Tem uma câmera a cada X metros, né? Se você até anda pela cidade de Londres, você percebe isso muito facilmente. Mas os orientais, nesse sentido, de fato, eles têm, né, o Alport é um outro teórico que fala de traços da personalidade. E dentro do temperamento do oriental, ele tem sim essa disciplina e até como replicação de comportamento.
Tanto que eles têm, não sei se você lembra, na Copa do Mundo, né, do Japão, que foi China e Japão, e a Olimpíada também, na verdade, eles limpavam todo o estádio no final dos jogos, e no dia seguinte estava tudo limpo, não precisava ter aquele arsenal todo de pessoas, né, mobilizadas para a limpeza, porque eles mesmos limpavam isso. Mas tem outra coisa que as pessoas não sabem muitas vezes dos orientais, da cultura oriental, é que muitos deles são grandes acumuladores também. Por conta do período pós-guerra, eles tiveram esse hábito, muitas vezes, de guardar muitas coisas em casa. Então, eles também têm esse hábito de serem acumuladores. Então, assim, também precisaria entrar um pouco na casa do oriental, né? Porque também é bem diferente, né, da nossa. Mas eu acho que, de fato, passa também por educação, né? No sentido, né, coletivo mesmo, desse hábito de lidar com esse espaço público, de fato, como o nosso, né? As pessoas têm mania de achar que o público ele é uma coisa apartada, né, de você. Na verdade, o público é seu, né? Você quem se apropriar, né, desse espaço. E falta muito isso ao brasileiro, de modo geral, né? Ele é muito querelante, mas, infelizmente, às vezes ele não faz, de fato, a sua parte. E os orientais também, eles têm esse hábito de replicar comportamento, tanto que você vê que eles têm muita facilidade em fazerem coreografias, todas aquelas coisas bem uniformizadas. Então, isso é muito do traço do oriental também, né? Até o pessoal já brinca, eles já se parecem muito, eles têm que se diferenciar em algum momento, né? Enfim. Doutor Luciano, a questão da fila, uma coisa que me chama a atenção, são as filas no Brasil. Tem um antropólogo... Informações pelo mundo afora. Então, a gente não sabe o que não está consumindo, né? Quer dizer, e as coisas vão chegando para a gente, vão se acumulando, e muitas vezes essas informações ruins, elas terminam condicionando, né? E influenciando as nossas próprias decisões. Exatamente por isso que, no meio de tanta confusão como essa, a gente tem guardado algum tempo para debater, né, com especialistas, né, de várias áreas, para que a gente possa entender um pouco dessa crise, né, suas consequências, né, para que a gente possa ter boas formas de atuação. Eu tenho conversado muito, né, com especialistas na área de infectologia, intensivistas, enfim, várias especialidades muito correlatas, né, à crise em si, epidemiologistas, já matemáticos que trabalham nessa cultura epidemiológica, enfim. Mas tem uma área também que merece um olhar muito especial de todos nós. Basicamente é a questão, né, da saúde mental das pessoas. Essa crise ela afeta o nosso dia a dia e ela traz consequências, né? É exatamente por isso, nessa tarde, nós vamos começar com o doutor Luciano Luiz. Não, desculpa, Leonardo. Leonardo, rapaz. Leonardo, né? Desculpe, Leonardo, desculpa. Deu uma... Mudei de L, né? Fui decorar o L errado. Leonardo Luiz, ele que é especialista na área. Então Leonardo, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco. Você já é muito conhecido, tem muitos admiradores e muitas pessoas que respeitam o seu trabalho, né, sua trajetória profissional, mas também tem muita gente que não conhece. Então eu queria que você fizesse esse primeiro momento dessa apresentação. Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite ao prefeito e parabenizá-lo pelo trabalho e condução da nossa cidade nesse momento tão difícil que a gente tem vivenciado a nível mundial. Meu nome é Leonardo, eu sou psiquiatra, eu sou médico pela Universidade Federal do Piauí, fiz psiquiatria na PUC de São Paulo, meu doutorado também lá em São Paulo, e hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí na cadeira de Psiquiatria e Psicologia. Um abraço aí para os alunos que estiverem assistindo. As aulas estão paralisadas também, né? Em breve a gente volta. E também tenho meu consultório privado e atuo também no município de Uruçuí, que nós fizemos um núcleo também no sul do estado, que inclusive, aonde estou hoje, agradecer inclusive, prefeito, aqui as instalações do Hotel Prêmio, que me foi cedido aqui para conexão de rede pelo deputado José Santana e pela ex-deputada Ana Paula, que me proporcionaram estar aqui num conforto, no Wi-Fi e no auditório. Doutor Leonardo, essa
essa doença, essa pandemia, ela provoca consequências na cabeça das pessoas. Uma das primeiras questões é justamente quais são as reações mais comuns? O medo é prevalecente? Existem outras reações? Na verdade, assim, até de modo introdutório, é importante a gente falar que todo mundo tem um humor de base, né? Tem aqueles que são mais alegrinhos, tem aqueles que são mais discretos, né? Alguns que são meio resmungões, né? E tem pessoas que são mais ansiosas e pessoas que são menos ansiosas. Nesse período agora, né, de quarentena, agora que a gente fala já tem mais de um mês, né, que a gente começou essa situação, é comum as pessoas transitarem por momentos onde elas ficam mais deprimidas, onde elas ficam mais ansiosas, ora irritadas. Eu até brinco que no começo, na primeira semana que foi decretado o isolamento social, era meio férias, né? Os alunos festejando, uhul, vamos ficar em casa, e o pessoal com uma semana de folga. Só que, na verdade, com o tempo vai passando, as pessoas de fato vão sentindo mais esse tempo, né, de confinamento. Na verdade, os estudos, eu vou citar algumas vezes durante a nossa conversa, prefeito, um trabalho que foi publicado na revista Lancet, que hoje é uma das maiores referências, se não a maior referência de publicação médica no mundo, e que já publicou um paper falando do que aconteceu em outras épocas de confinamento, por exemplo, na época da SARS, na época do H1N1, que não foi mundial, mas foram isolamentos regionais. E deu para comparar o que acontece com pessoas que vivenciam esse período de isolamento em relação a pessoas que não vivenciam esse período, né, de isolamento. Então, números que impressionam, infelizmente, por exemplo, um aumento de 50% nos casos de depressão, que a OMS já alertava, né, de um modo até epidêmico no mundo, né, um aumento nos níveis de ansiedade. E, infelizmente, prefeito, depois de passarmos por esse período, teremos que enfrentar também alguns desafios, principalmente no tocante à prevenção de comportamento suicida. Por quê? Porque, infelizmente, tem alguns fatores, como desemprego, como desesperança, como agravamento da saúde mental de pessoas que já estavam doentes e que podem aumentar a nossa estatística, que, infelizmente, né, o Piauí, ele geralmente figura ali entre os 5 estados com os maiores números proporcionais no país, né, na temática. Então, tudo isso a gente precisa fazer um manejo muito bem feito, muito adequado, né, no tocante a esses autocuidados, principalmente. No primeiro momento, a gente percebe que, diante da existência de uma grave ameaça, as pessoas elas tentam meio que negar. Não, esse problema é só na Itália, não vai chegar aqui, isso é um problema que não é meu, é dos outros. Essa coisa lá de São Paulo, não vai ficar em São Paulo, o vírus não vai resistir ao calor. Aí depois chega em Fortaleza, chega em Manaus, o calor já estão perto do nosso. Não, isso só vai ficar lá, não tem nada a ver. Como é que é esse processo da pessoa, diante de uma grave ameaça, a sua vida, a sua saúde, né? É um processo, assim, aparentemente de negação. Faz sentido isso ou não? Faz total sentido, prefeito. O ego, nós temos mecanismos de defesa que tentam blindar nossa mente de sofrimento, né? E, dentre eles, o mais comum é a negação. Tanto que tem pessoas, por exemplo, que quando perdem um ente querido, muitas vezes agem como se não tivesse acontecido, tem uma reação que a gente chama de dissociação, negando a realidade. E, na verdade, isso pode acontecer, e eu acho que isso aconteceu mais no primeiro momento, né, de declaração da pandemia. Tanto que nas 2 últimas semanas, o movimento que nós temos começado a observar enquanto profissionais tem migrado da negação para o que a gente chama de contemplação. E essa situação próxima aqui do Maranhão, né, ela fez com que muita gente no nosso estado entrasse mais nessa fase de contemplação. De fato, o negócio realmente existe. Porém, muitas pessoas, mesmo assim,
com um mecanismo de defesa tão grande da negação, elas não conseguem entrar nessa fase de contemplação. Só quando, de fato, o problema chega dentro de casa, né? Que espero que não chegue, mas muitas vezes algumas pessoas só reagem mediante a concretude da coisa, né? Mas a negação, essa transição para uma fase contemplativa e, de fato, a aceitação, a visualização concreta da questão, de fato, ela é inerente ao ser humano e em várias situações. Existem outros mecanismos de defesa que, nesse momento, você consegue detectar, registrar, além da negação, da contemplação? Existem vários. Existe a racionalização, né? Que é aquela pessoa que começa, por exemplo, a debulhar números. Então, veja bem, a mortalidade no lugar tal, bababá... Isso é coisa de economista, coisa de economista. Né? Então, sua área, né? E aí começa a debulhar, não, veja bem, mas olha, proporcionalmente, existem outros que a gente chama de sublimação, ou até, muitas vezes, de projeção, tipo, não, isso é do outro, né? Como você mesmo falou, isso é de São Paulo, isso é na Itália. Não, vai morrer gente, mas não vai ser como a Itália, né? Vai morrer gente, mas não vai ser como os Estados Unidos, né? E por que não seria, né? E temos ainda um agravamento, até um pouco dessa sublimação, muitas vezes, até mesmo do cenário político, que eu não quero muito entrar nisso, porque não é nem nosso foco, mas tem esse cenário por trás também, que até se você pensar do ponto de vista psíquico, ele serve muito para psiquicamente desviar a nossa atenção do sofrimento, né? Porque o ser humano, incluindo os profissionais de saúde, ele tem muita dificuldade de falar do tema morte, muita dificuldade de entrar em contato com o tema morte, porque nós somos preparados para negá-la, né? Freud falava que todos esses mecanismos de defesa, eles existem não só para que a gente tenha uma vida um pouco mais confortável, para o cérebro estar blindado, quanto para a gente negar nossa própria finitude. Então, as pessoas elas entram nas mais variadas formas, né, na verdade, de blindar, né, como mecanismo de defesa. E até mesmo a discussão política pode ser, não estou entrando na questão concreta da coisa, porque não é nosso foco, né, enfim, mas também é um cenário que está posto, né, tem um cenário econômico, e aí tem as sublimações, as racionalizações, é um cardápio muito grande disso. Doutor, é interessante o que está acontecendo, né? Basicamente, o que nos dizem as autoridades sanitárias é que, na ausência de uma vacina, na ausência de um procedimento eficaz na cura, a saída seria basicamente um isolamento social para que nós possamos, eventualmente, ter condições de, com a nossa escassez de sistema hospitalar, lidar com os casos eventuais que necessitam de leitos clínicos e UTIs. Na primeira semana que foi feito o decreto de isolamento social na cidade de Teresina, nós tivemos uma adesão muito grande, né? Mas depois, pouco a pouco, essa adesão ao isolamento foi caindo. Por quê? O que acontece na cabeça das pessoas? Isso é normal, prefeito. Imagine um preso, tá? Quando ele é privado de liberdade, né, que é o termo que é utilizado hoje, ele passa por esse tipo de reação também. E até dentro do presídio, ele começa a ter mecanismo de adaptação àquele ambiente, né, entre aspas, hostil. Então, nós aqui, que não estamos privados de liberdade, né, estamos recomendados ao isolamento, também começamos a ter mecanismos de como lidar com ele, né? Eu estava até conversando em família esses últimos dias, né, porque eu também estive em quarentena recente, e, na verdade, a gente tem visto agora que o supermercado se tornou um novo shopping, né? Tanto que ainda bem que as medidas até mais restritivas ao supermercado foram bem adequadas, porque as pessoas estavam substituindo os corredores do shopping pelo corredor da fruta e verdura, né? Porque elas querem, de fato... O nosso cérebro, ele é movido também à novidade, né? A gente tem por hábito, a busca do novo, a busca por um entretenimento, né, por diversão e a socialização. Então, na verdade, isso é muito comum. Como as lives, né? As lives hoje, não só essa, mas principalmente as lives dos artistas hoje, são um fenômeno, né?
e que, na verdade, até proporcionam um novo tipo de socializar. Então, o indivíduo ele vai se habituando. E para fugir do confinamento, ou para driblar essa sensação de estar, entre aspas, como se fosse privado de liberdade, apesar de não estar, ele começa a burlar um pouco esse confinamento, né? Tanto que, na verdade, se você parar para pensar, isso não deve ser linear. Deve ter momentos onde isso vai diminuindo e volta a aumentar, depois isso começa a diminuir e volta a aumentar. Se você fizer uma curva gráfica, eu imagino que isso não é linear. Por quê? Nós trabalhamos com recompensas, né? Quando a gente tem uma recompensa, a gente, ok, e aí a gente já saciou, volta. É como dieta. Todo comportamento muito restritivo, né, ele não dá muito certo. Por quê? Porque se restringe muito. Quando você come aquele petit gâteau, você não come só o petit gâteau e volta para a dieta. Você come o petit gâteau, e aí o cuscuz, e aí vai, tá? Quando, na verdade, é a mesma coisa. Se você não tomar cuidado e começar a burlar muito esse confinamento, daqui a pouco não existe mais confinamento, né? Então, é uma espécie de banalização, né, do medo, as pessoas vão se adaptando. Não é banalização. É uma coisa que a gente chama realmente, o nome próprio do behaviorismo é adaptação. É um comportamento de adaptação / habituação. Imagine só, você quando chega num ambiente, por exemplo, que está muito barulhento, você reclama os 5 primeiros minutos. Depois aquilo você não reclama mais. Por quê? O cérebro ele acomodou, ele habituou aquele ambiente. Então, de fato, ele já internaliza como se aquilo fosse apropriado. Então, é a mesma coisa no confinamento. Se ele começa a fugir um pouco disso, daqui a pouco é o habitual dele, né? Na verdade, não é, e muitas vezes, um ato intencional. É um hábito mesmo de recompensas pequenas que, de repente, se transformam numa grande recompensa. Eu estava me lembrando, eu tenho muito medo de altura. Eu tenho pânico de altura. Então, tem uma certa feita... Então, ali o mirante da Ponte Estaiada não é... Não é meu forte, não. Meu forte. Certa feita, eu fui visitar uma construção de um hospital, do hospital 7 andares, em Belo Horizonte. E a gente subiu para o primeiro andar, e deu uma circulada. E, de repente, o secretário de saúde resolveu nos mostrar que tinha um heliporto. Estava construindo um heliporto no hospital. 7 andares, e naqueles elevadores de construção. Então, nós subimos 7 andares. Eu acho que ainda hoje eu não tive nenhuma outra sensação de medo maior do que aquela. Mas o que me chamou a atenção é que depois, na volta, a gente desceu mais 2 andares e depois ele fez questão de subir mais um. Essa altura eu já nem raciocinava mais, né? O medo era tão grande que, enfim. Só que daqui a pouco eu estava começando a me sentir à vontade com a altura. E eu achei um negócio esquisitíssimo, né? E em rápido período... Quer dizer, como é que o medo de alguma coisa tão grave que você sempre sente, daqui a pouco você está se adaptando a ele, né? Sim, é o que a gente chama, existe até uma técnica para isso. Pessoas que, por exemplo, passam por uma crise de pânico e que, por exemplo, têm dificuldade de andar de metrô, de ônibus, ficar em ambiente fechado, a gente tem uma técnica chamada dessensibilização sistemática. Você começa a colocar essa pessoa aos poucos em contato com esse estímulo ambiental que lhe causa medo. Por exemplo, você aí foi meio abduzido quase, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse usar uma técnica adequada, a gente lhe colocaria, não, vamos para o 5º andar, depois vamos para o 9º, e aí ia subindo até que você se habituasse e perdesse propriamente o medo. Não é uma coisa simples, né? Nessa questão da taxa de... nessa questão da taxa de isolamento, então, como é que a gente poderia, colocando do outro lado, do poder público que tem a obrigação de ser racional e de buscar promover esse isolamento, né? Porque o que acontece? Como a taxa de isolamento tem caído, a gente percebe que o vírus começa a se espalhar com maior intensidade. Tem um gráfico que é bastante elucidativo, que mostra o seguinte, que nós tivemos, no início no final de mês de março, cerca de 5 óbitos. Depois houve um período assim, de 10, 11 dias sem nenhum óbito.
De repente, nós voltamos a ter vários óbitos, e, quer dizer, e na sequência, acho que nós já estamos com 14, né? 14, ou seja, na sequência tivemos 9 óbitos, e as pessoas não perceberam essa nova onda de óbitos, como se os óbitos fossem normais e como se não tivesse existido em determinado momento onde a situação ficou mais tranquila, né? Como é que a gente pode chamar a atenção disso para que as pessoas voltem a ter medo, né, dessa grave ameaça e, portanto, voltem a buscar se isolar mais? Eu acho que agora, nesse momento, o medo por si só, ele não vai funcionar mais tanto. O que acontece? Até como economista, eu acho que você pode começar a apresentar projeções. Com isolamento, teremos provavelmente X óbitos. Sem isolamento, X óbitos. É uma questão de escolha. Um desses óbitos pode ser você, algum ente seu familiar. Inclusive, as campanhas publicitárias de Teresina foram extremamente elogiadas pelo país afora, né? E, na verdade, é bem isso. Eu acho que só o medo por si, como a gente já está num período mais prolongado, ele não vai fazer mais tanto sentido. Eu acho que agora a recompensa pode ser, na verdade, mais trabalhada. No sentido, se nós mantivermos o isolamento, nós vamos sair mais rápido dele. Eu acho que é começar a trabalhar também o que a gente chama de reforço positivo. E não só a questão negativa ou os aversivos, né? Tipo, olha, se ficarmos, digamos, mais 15 dias ou mais 20 dias, começaremos a poder abrir algo nesse sentido. E não trabalhar só o cenário, no caso do medo, ou o cenário, né, no caso pior. No caso, seria buscar mostrar que é possível uma luz no final do túnel, mas que depende do nosso próprio comportamento. Isso. Eu acho que agora mostrar que teremos uma recompensa por isso. Certo. Em relação a esse período de quarentena, que tipo de comportamento o senhor tem detectado, além desse que você já comentou? Olha, famílias, casais, pais e filhos, namorados e namoradas. O que acontece dentro das relações num momento como esse de grave pandemia? A minha sub-área de atuação, né, é sexualidade humana, inclusive. Né? Então, eu brinco que, na verdade, alguns casais agora, eles vão ter que se resolver, né? Ou, de fato, vão ter que dar um tempo estando dentro de casa, literalmente. Né? Eu vi uns dados sobre a China, tem alguma coisa interessante. Primeiro, aumentou a taxa de fertilidade nesse período, no pós-período. Né? Aumentou também a taxa de divórcio. De divórcio também. E teve uma outra constatação lá. Enfim, agora bateu um branco agora. Mas por que disso? Do divórcio, a gente precisaria fazer um grupo controle, porque a questão cultural da China, por exemplo, é diferente da nossa, né? Muito diferente, né? Então a gente precisaria ter um grupo controle, mas de fato isso é um fenômeno que aconteceu, salvo engano, mais específico na própria província lá de Wuhan, aonde começou, né? O que na verdade a gente poderia pensar que, como existe um fator ambiental estressor muito grande, aquelas relações que já eram mais afrouxadas ou já mais desgastadas, de fato, elas não sobrevivem, muitas vezes, a um cenário de estresse muito grande. Agora, a da fertilidade já é mais documentada. Por quê? É muito comum, pós-guerras, pós-grandes crises da humanidade, aumentarem as taxas, né, de natalidade na população, né, até uma compensação da própria natureza nesse sentido. Né? Os americanos têm até uma geração chamada de Baby Boom, que é justamente Baby a Boomers. geração... Baby Boomers, yes. É justamente após a Segunda Grande Guerra. Isso, E, na verdade, são, na verdade, 4 gerações depois, né? Hoje tem várias denominações, X, Y, Millennials, e cada um se comporta de um jeito diferente. E todos nós temos que conviver, né? Porque uma geração dura aí, em média, entre 20 e 25 anos, a diferença entre uma e outra, né? E a ciência permitiu hoje que 4 gerações convivam plenamente. E no meio dessa pandemia, elas têm que conviver bastante, né? Tem que dialogar bastante,
A minha mãe, por exemplo, antes da pandemia, ela não era muito de Instagram. Hoje já estão transmitindo até texto pelo Instagram. O prédio dela ficou até famoso pelas mulheres que rezam texto na varanda do prédio e vão para a rede social. Isso é muito legal. Relações pais e filhos, mães e filhos. Na verdade, agora, você, querendo ou não, você se volta, porque você possa ter mais tempo, né? Na verdade, eu falo que as pessoas sempre pediram tanto tempo com os filhos, tempo com o marido, com a esposa, enfim, e agora eles estão tendo. O problema é que não é um tempo, entre aspas, livre, né? Porque, na verdade, o ser humano, ele tende sempre a ser questionador, né? Ele busca muito aquilo que ele não tem. Então, na verdade, muitas vezes, ao invés da boa utilização desse tempo, fica aqueles questionamentos que viraram até meme, né? Tipo do Shrek, já acabou, já posso sair, né? Enfim, quando na verdade, e agora algumas escolas voltaram a ter, né, um sistema até de ensino online, que é uma outra realidade que eu acho que a gente vai ter várias mudanças, né? A partir também do comportamento na pandemia, né? E isso vai perdurar muito, empresas mudando o seu gerenciamento para o departamento online, a questão do ensino, as plataformas de ensino e até as plataformas de relacionamento, tá? Já tem estudos publicados que aumentaram bastante, na verdade, a busca por sites de relacionamento durante a pandemia. As pessoas, de fato, elas continuam com as mesmas necessidades intrínsecas, né? Tanto que algumas pessoas aumentam, né, sua libido durante o confinamento e outras diminuem, né? Então, a gente reage, de fato, de maneiras muito diversas. Em relação àqueles profissionais que não podem ficar em casa, aquele pessoal da área médica, tipo pessoal tipo gestor municipal, como é que fica a cabeça, né, dos trabalhadores diante de um risco desse, de uma ameaça dessa? Quais são as reações? Na verdade, eu acho que tem duas questões. Uma, tem sim o medo da contaminação, né, até pelo próprio desfecho que pode ser desfavorável, né, da doença. Mas o que eu tenho visto muito e até muito feliz é um senso de pertencimento à sua profissão, né? Eu tenho visto as pessoas vestirem a camisa mesmo, desde servidores mais humildes, mais simples, muitas vezes que chamávamos até, né, alguns autores que estudam as ciências sociais chamavam de servidores invisíveis, né, ou pessoas invisíveis. Aquela pessoa que você chega da limpeza, que você não sabe o nome, que você não conhece. E agora, elas com uma consciência social do seu papel, da sua importância no mundo, que de fato tem como qualquer um de nós. Os profissionais de saúde, né, que na verdade, durante um bom tempo, inclusive nós médicos, somos vilipendiados, né, por algumas personalidades, e agora, tendo nosso reconhecimento, tem algumas exceções, às vezes, no Twitter, chamando a gente racista e xenófobo, mas a gente passa por cima dessas bobagens. E, na verdade, o que eu tenho visto é isso. Na verdade, eu tenho visto as pessoas abraçando isso. Colegas médicos, por exemplo, a doutora Patrícia Mello, que é uma pessoa fantástica, já estava afastada da função, né, do cargo público, que ela já tinha, né, pedido para aposentadoria, se ofereceu para voltar. Nós mesmos, eu sou psiquiatra, mas eu me ofereci aqui também no município aqui de Uruçuí para trabalhar no front. Então, as pessoas, elas também estão se colocando. Pra você ter uma ideia, prefeito, 54 mil acadêmicos de medicina se ofereceram para ajudarem, até de modo online, médicos com mais de 70 anos fazendo atendimentos compartilhados, orientação de modo até gratuito. Então, assim, isso eu fico muito feliz com esse abraço, de fato, que os profissionais de saúde colocaram, e lhe parabenizo até pela contemplação da insalubridade que foi colocado aos profissionais, que é muito merecedor nessa situação de pandemia que a Prefeitura de Teresina colocou. Teve um significado simbólico nessa Mas questão. É muito importante, porque
o Jung é um outro autor da psicologia analítica, ele fala dos arquétipos, né? Do que significa cada coisa. E todo mundo precisa também de reconhecimento, né? E o reconhecimento financeiro, ele também é importante, porque, na verdade, ele mostra também uma recompensa, né? Pelo seu labor, pelo seu trabalho. Então, isso é extremamente também significante do ponto de vista simbólico. E que tipo quer dizer, que tipo de reflexões, que tipo de exercícios, que tipo de pensamento o senhor poderia, sei lá, deixar para quem está no isolamento, que não aguenta mais ficar em casa, que está doido para ir no shopping, está doido para ir no supermercado, ver qual é o novo lançamento de arroz, saber se chegou a banana prata, da semana. a tangerina nova. Na verdade, primeiro, eu espero que estejamos certos e que, se mantivermos o isolamento, está acabando, né? Eu acho que é a primeira mensagem. Aguenta só mais um pouquinho que vai dar certo, né? E a questão de gerenciamento de autocuidado mesmo, no sentido de que muitas pessoas elas não conseguem fazer grandes reflexões, mesmo no momento desse de pandemia. Eu falo reflexões de vida de modo geral, né? Mas, de fato, elas estão impostas, né? Porque, pelo menos não a curto prazo, a gente não vê uma questão de uma vacina ou de uma medicação. A gente tem alguns protocolos, né, que até discutimos ontem em reunião, mas, na verdade, são ainda questões iniciais. Então, isso ainda nós vamos conviver por um tempo, mas, na verdade, é sempre lembrar que a gente também se adapta e que, na verdade, existem alguns mandamentos de autocuidado. Até fazendo uma homenagem à colega lá da Espanha, a Marina, né, que tem ajudado bastante os amigos aqui de Teresina, para a questão, o Colégio de Psicologia e Psiquiatria de Madrid, eles publicaram um paper com mandamentos, né, de autocuidado em saúde mental, bem legal. E, dentre eles, o que eu acho muito interessante, de fato, é você não ficar ficcionado também na questão, né, só da pandemia. Você, de fato, começar a flexibilizar o pensamento para isso, porque senão você ativa um mecanismo aonde você vai conviver com o que a gente chama de pensamento obsessivo, né? Aquele pensamento que invade a tua mente o tempo inteiro. E eu brinco que, assim, nem todo mundo é epidemiologista, ninguém vai ficar contando o número de óbito, né, sendo expert em cloroquina, enfim. Então, tentar, de fato, lidar com outras coisas, se distrair com outras coisas. Eu sei que agora o repertório também já vai ficando desgastado, né? Tipo, a galera fala, não aguento mais, né, ver Netflix, eu não aguento mais ver TV, porque eu já vi tudo. Mas, na verdade, assim, agora você vai ter que extrair mesmo aquilo que você tem de criatividade, né? E começar também, eu falo, é uma coisa que eu tenho feito bastante, inclusive, para mim mesmo, começar a pensar que projetos eu quero executar para depois da pandemia, né? O que eu quero fazer? Eu brinco que quando as nuvens se abrirem e a gente puder sair de casa de fato, né, o que a gente vai poder fazer? Porque a gente também começa a pensar, e aí uma outra recompensa que a gente pode colocar, prefeito, é como vamos sair, né? Porque as pessoas também não têm que ser, na verdade, até ingênuas de pensar, tipo, olha, dia 1º de junho, o prefeito e o governador vão colocar, todo mundo pode sair. E aí vai todo mundo para a rua e o RU... Não vai ser assim. A gente vai ter uma programação para como sair, né? Na verdade, você também tem que começar a se programar, né? Porque a gente fica pensando que as coisas vão voltar de fato como era antes. Pode voltar, mas não vai ser agora, né? Não vai ser já. Então, tem que fazer um planejamento a médio prazo. E dentro desse médio prazo, até pensar, por exemplo, como fica a minha profissão, né? Como fica a minha atividade laborativa, meus custos, né? Muita gente preocupada com finanças, né? Que, de fato, é um fator estressor para a maioria dos brasileiros, né? Na verdade, para a maioria das pessoas, né? No mundo todo. E as pessoas, de fato, ficam preocupadas. Eu ainda vou manter meu emprego, eu ainda vou ganhar o mesmo que eu ganhava, a minha profissão ainda vai ser do mesmo jeito.
Então, na verdade, você pode começar a repensar que tipo de postura você vai ter perante esse mundo, né, entre aspas, que vai abrir de modo mais racionado, né, vamos dizer assim. E, como eu sempre gosto, até nas questões de... Eu falo muito na questão da prevenção do suicídio nisso, é de instilar esperança, né, nas pessoas. Porque, na verdade, a turma do vai dar tudo errado e vai morrer todo mundo, né, existe. Mas eu prefiro sempre, olha, vai dar certo, a gente vai sair com o menor número de óbito possível, né? Nós, profissionais de saúde, enquanto serviços essenciais aí para a população, vamos estar ajudando, né, a população, estamos ajudando, vamos continuar nesse fronte, mas, de fato, todo mundo vai precisar continuar contribuindo. Mesmo que, num primeiro momento, você tenha uma perda financeira, porque, infelizmente, todo mundo vai perder um pouco, e já estão perdendo, na verdade, né? Já estamos perdendo um pouco, mas é a cota, infelizmente, de sacrifício que a gente vai ter que dar em prol de uma coletividade. O Brasil, prefeito, ele é ainda, né, o novo mundo, e a nossa democracia também ela é relativamente recente no nosso processo de redemocratização, né? Então, isso até está nesse artigo do Lancet, que eu citei anteriormente, que, na verdade, nós temos um pouco, né, um delay, né, esse atraso em relação aos países europeus, no sentido de pertencimento. A gente precisa resgatar mais esse senso coletivo que os europeus, os americanos, que já passaram por grandes guerras, eles já possuem. Então, na verdade, é um momento para um exercício também de coletividade, né, e de, na verdade, de reciprocidade entre as pessoas, que aí, como cidade, como estado e nação, talvez, de fato, nós saiamos maiores de tudo isso. Doutor, uma questão, ela é cultural, mas deve ter também um embasamento psicológico. É a questão do jeitinho brasileiro. Uhum. O que é que a gente observa? Basicamente, os países asiáticos, eles tiveram melhor desempenho no enfrentamento dessa pandemia. Eles são disciplinados, né? Essa é uma questão relevante. Veja só, a China, ela detectou, reconheceu a existência do vírus em dezembro. Em 23 de janeiro, a província no qual estava a cidade de Wuhan, ela foi isolada, fez o tal do lockdown mesmo, né? Uma ditadura, o exército na rua, de fato, faz com que as pessoas fiquem dentro de casa. Sim. E depois de 2 meses, a China já começa a reavivar essa cidade, essa província. Mas um detalhe interessante, se os números oficiais estiverem corretos, a China fala que cerca de 4 mil fatalidades. Ou seja, hoje o Brasil já passou da China. Ou seja, do ponto de vista de desempenho institucional, o que o governo chinês fez foi muito eficiente e muito rápido, né? Se for verdade esses indicadores, né? Mas, de qualquer forma, se qualquer pessoa observar o desempenho, por exemplo, do Japão, da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, o que aconteceu lá não foi a dimensão do que está acontecendo no mundo ocidental. Por exemplo, o mundo ocidental, quando olhou para a China, achava que era mais uma gripe, uma epidemia, mas não tomou suas precauções. Só depois do que aconteceu na Itália, né, que toda a imprensa ocidental passou a olhar a pandemia com a dimensão que a realidade lhe dava, né? Mas, ou seja, existe claramente, né, os asiáticos responderam melhor, né? A motivação dessa resposta, ela eventualmente pode ser institucional, ou seja, lá ao longo do tempo já crises desse tipo aconteceram várias vezes, portanto, os governos têm instituições que aprenderam a responder a essas crises, né? No passado isso aconteceu, ou seja, eles estão na curva de aprendizado, eles estão bem mais na frente. Até a questão de natureza tecnológica, que, por exemplo, a Coreia ficou bastante reconhecida, né, pela utilização da tecnologia, no monitoramento, no rastreamento dos infectados. Mas tem uma questão que eu acho que tem muito a ver com a questão cultural. O senhor falou de um ponto importante. Quer dizer, existem alguns valores na cultura oriental bem distintas da nossa cultura. Por exemplo, a questão da limpeza.
Por exemplo, eu fui, há algum tempo atrás, fui em Tóquio, eu fiquei impressionado como a limpeza faz parte, e é uma coisa quase obsessiva na cultura japonesa. Por exemplo, Tóquio não tem lixeira. E eu me perguntava, basicamente as pessoas, elas têm a consciência de que a cidade tem que ficar limpa e que elas têm a responsabilidade sobre o lixo que elas geram. Então, se alguém chupa um picolé, bota o pauzinho no bolso, o saquinho de papel no bolso, leva para casa e joga no lixo em casa. E não apenas isso, mas também um senso muito grande, você fala de um senso muito grande de disciplina. Quando você tem determinado mandamento social, né, existe um rigor muito grande, né, na observância desse mandamento. Isso contrasta muito, né, com o nosso jeitinho brasileiro, né? Ou estou errado? Não, mas tem uma questão, ou duas. Na verdade, essa disciplina, ela tem um comportamento imposto, né? Na verdade, a China ainda é um país comunista, e o Japão, durante muito tempo, ainda foi, né, ainda é um império, né? Tem um imperador. Então, até um pouco como a Inglaterra, que ainda tem a monarca, existe um senso de disciplina imposta, né? Londres, por exemplo, hoje é a cidade mais vigiada do mundo. Tem uma câmera a cada X metros, né? Se você até anda pela cidade de Londres, você percebe isso muito facilmente. Mas os orientais, nesse sentido, de fato, eles têm, né, o Alport é um outro teórico que fala de traços da personalidade. E dentro do temperamento do oriental, ele tem sim essa disciplina e até como replicação de comportamento. Tanto que eles têm, não sei se você lembra, na Copa do Mundo, né, do Japão, que foi China e Japão, e a Olimpíada também, na verdade, eles limpavam todo o estádio no final dos jogos, e no dia seguinte estava tudo limpo, não precisava ter aquele arsenal todo de pessoas, né, mobilizadas para a limpeza, porque eles mesmos limpavam isso. Mas tem outra coisa que as pessoas não sabem muitas vezes dos orientais, da cultura oriental, é que muitos deles são grandes acumuladores também. Por conta do período pós-guerra, eles tiveram esse hábito, muitas vezes, de guardar muitas coisas em casa. Então, eles também têm esse hábito de serem acumuladores. Então, assim, também precisaria entrar um pouco na casa do oriental, né? Porque também é bem diferente, né, da nossa. Mas eu acho que, de fato, passa também por educação, né? No sentido, né, coletivo mesmo, desse hábito de lidar com esse espaço público, de fato, como o nosso, né? As pessoas têm mania de achar que o público, ele é uma coisa apartada, né, de você. Na verdade, o público é seu, né? Você quem se apropriar, né, desse espaço. E falta muito isso ao brasileiro, de modo geral, né? Ele é muito querelante, mas, infelizmente, às vezes ele não faz, de fato, a sua parte. E os orientais também, eles têm esse hábito de replicar comportamento, tanto que você vê que eles têm muita facilidade em fazerem coreografias, todas aquelas coisas bem uniformizadas. Então, isso é muito do traço do oriental também, né? Até o pessoal já brinca, eles já se parecem muito, eles têm que se diferenciar em algum momento, né? Enfim. Doutor Luciano, a questão da fila, uma coisa que me chama a atenção, são as filas no Brasil. Tem um antropólogo, Roberto da Mata, não sei se a memória está falhando, e ele fala muito bem, ele fala bem que a fila é uma espécie de alguma forma, ela serve para representar, né, um pouco da cultura brasileira, né? As pessoas gostam de não respeitar a ordem da fila, gostam de furar a fila. A elite, para mostrar que é amiga do gerente, consegue acessar o gerente sem passar pela fila. E todos querendo mostrar que, de alguma forma, não precisam respeitar a regra, porque estão acima das regras, portanto, também fazem parte, de alguma forma, se equiparam também a essa elite. O antropólogo Roberto da Mata me deu um branco agora. Não mas, enfim, me chama a atenção, nesse período, que existem vários setores que estão abertos e que, ao mesmo tempo, tem restrições de seu acesso, tem filas. E essas filas, geralmente, tem
pessoas para organizar, fazer a organização, a própria prefeitura tem fiscalização para organizar essas filas, a própria guarda municipal tem buscado orientar essas filas. Mas, de repente, depois de 15, 20 minutos, depois que o fiscal sai, depois que o guarda municipal sai, a fila volta ao que era. Então, como é que esse processo, ele, na cabeça das pessoas, ele acontece? Quer dizer, você aceita correr o risco, então somente para ganhar um lugar na frente na fila? Na verdade, aí tem duas coisas, né? Uma é aquela fila, eu morei 10 anos em São Paulo, né? Onde eu fiz minha formação, enfim. E uma das coisas, quando eu resolvi voltar para Teresina, que mais me incomodou quando eu cheguei, era justamente esse, às vezes, você visualizar o não respeito à fila, né? E isso era muito chato, né? Depois você vai se acostumando, às vezes você contesta um pouco, mas eu acho até que isso tem melhorado um pouco. E agora os cinemas com as cadeiras enumeradas melhorou bem a vida. Na verdade, existe essa fila onde você tem uma opção, né, de estar ou não nela. Por exemplo, eu comprei um ingresso para ver um espetáculo e eu estou fazendo a opção por estar nessa fila. Uma outra eu tenho que estar na fila de um banco para receber R$600, entendeu? Aí, na verdade, a motivação é diferente, né? Porque aí é a questão da sobrevivência. E aí o brasileiro, ele também, né, ele tem que conviver muito com a escassez. E aí nesse momento, né, onde ele imagina, e até já está concretizando em algumas situações, infelizmente, uma situação de escassez, ele vai fazer de tudo na questão da lei da sobrevivência para chegar na frente na fila, né? Então eu acho até que tanto fiscais quanto os policiais vão ter muito trabalho para manter o ordenamento disso, porque na verdade você está lidando com a sobrevivência das pessoas, né? Eu falo que esse vírus ele foi democrático de um modo ruim nesse ponto, mas ele foi porque ele atingiu, entre aspas, igualmente todas as camadas sociais, porque todas precisam estar em isolamento, mas, por outro lado, para as camadas menos desfavorecidas, existe a questão de sobrevivência. E aí, tanto que você, às vezes, você observa, as pessoas falam, nossa, mas essas filas no banco, essas filas do Gatal, de fato, para a gente que é gestor ou para a gente que é médico, a gente fala, meu Deus, essas filas, tá todo mundo um em cima do outro, vão transmitir. Mas, por outro lado, as pessoas ficam com aquele medo. Se eu não chegar logo lá na frente, vai acabar os R$600, não vai ter, alguém vai sair de lá do banco e vai dizer, ó, o dinheiro acabou, ou acabou a senha, não vai dar tempo de eu entrar e eu não vou conseguir comprar comida hoje. Então, tem vários aspectos sociais, de fato, né, que precisam ser analisados nesse sentido. Mas, claro, que, de fato, o fator educação, né, ele não pode ser deixado de lado de maneira nenhuma. E sem falar que seria hipocrisia dizer que estávamos preparados. Ninguém estava preparado para isso. Os Estados Unidos não estavam preparados para isso. O Bill Gates, né, já fez até vídeos falando sobre isso. Então, na verdade, é uma coisa muito nova. Nós médicos estamos tentando, por exemplo, nos adaptar. Estamos fazendo atendimento por telemedicina, porque os atendimentos, né, a nível de consultório, eles têm que ser só o estritamente necessário, até para evitar, inclusive, as aglomerações. Então, todo mundo está precisando se adaptar. E aí a gente precisa, de fato, lidar com esses cenários diferentes. E para muita gente, infelizmente, isso é um pouco mais difícil. Doutor Luciano, a questão da transmissão, né? Quer dizer, todos nós podemos receber o vírus, ser infectados pelo vírus, e todos nós podemos conduzir o vírus para outros. Uhum. Quer dizer, ou seja, ao mesmo tempo nós somos uma espécie assim, de vítimas, mas também podemos ser vetores, algozes, né? Vetores, né? Uhum. A gente está, na verdade, fazendo algumas pesquisas semanais. Já estamos na terceira chamada de inspeção sorológica, e os resultados desse último fim de semana estão saindo amanhã. Mas algumas constatações, não apenas relacionadas ao nível de infecção ou de positividade, mas também relacionadas às características daqueles que são
que têm maior taxa de positividade. Primeiro, é a questão regional, né? Então, claramente, a Zona Leste, ela se destaca. Segundo, em termos de faixa etária, é impressionante, 52% daqueles que testaram positivos ficam entre 18 e 34 anos. A imensa maioria. Distribuídos igualmente entre homens e mulheres. Entre 0 e 14 anos, apareceu zero, ou seja, crianças e adolescentes, no início da adolescência, ninguém foi positivado. Graças a Deus. E, além disso, tem outras características interessantes, que é mais a questão da ocupação. Aparece um pouco acima da proporção da população como um todo, servidores, e parece muito acima da sua representação na população, são empresários, profissionais liberais e autônomos. Como é que a gente poderia entender, por exemplo, a questão dos jovens? Quer dizer, olha, na verdade, eu acho que tem alguns fatores, né? Primeiro, os mais jovens, né, do ponto de vista psíquico, eles têm uma necessidade de mobilização maior, né? Então, a busca pelo novo, né, de fato, ela é acoplada à juventude, né, inerente à juventude. Então, provavelmente, eles vão burlar um pouquinho mais o isolamento, né, do que as pessoas de faixa etária mais avançadas, até porque, né, ter uma faixa etária avançada já é um próprio fator de risco, né? Então, vão ser duas coisas. As de maior faixa etária vão se proteger porque sabidamente estão como grupo de risco, e os mais jovens vão querer burlar um pouquinho mais o comportamento, o isolamento, porque na verdade é inerente do jovem, né, esse tipo de postura. No tocante à região da cidade, a Zona Leste ela é densamente, né, povoada, né, tem desde os bairros mais elitizados, como também temos grandes áreas, como o Grande Disseu, né, o Satélite, e por aí vai, né? E muitos profissionais de saúde, né, residem também nessa região. Então, na verdade, essas pessoas, eles estão, de fato, num risco maior. Eu até já coloquei para a imprensa, algumas pessoas me colocaram, eu fiquei em quarentena, né? Eu testei positivo, fiquei meus 14 dias, na verdade eu fiquei até mais, por uma medida um pouco preciosista, né, de autocuidado e também cuidado com os outros, né? Mas é uma situação de fato onde você, na verdade, você se coloca no lugar do outro, no sentido assim, caramba, eu estou tendo a condição de me cuidar, né, de ter um atendimento adequado de saúde, e às vezes as pessoas não têm, e às vezes elas não sabem nem como buscar muito isso, né? E, na verdade, esses números eles também podem refletir que, na verdade, uma coisa legal é que nós começamos a testar mais as pessoas, né? Isso é um outro fator, que no começo, né, a gente estava testando pouco, né? E agora a gente está testando um pouco mais, e aí dá para ter um entendimento maior, né, de fato, do que está acontecendo. Então, esses números, eles podem trazer um pouco isso. E a questão das faixas etárias menores, não se sabe ainda, mas parece que o vírus ele não tem uma predileção muito grande, né, pelas nossas crianças, ainda bem, né? Então, isso é um fator protetor. E os trabalhadores da saúde, né, só terminando, nesse momento, prefeito, eles vivem mais ainda com um fenômeno que chama de burnout, né, que é de esgotamento, né, que é de despersonalização. Imagina você ficar paramentado com o EPI, né, muitas vezes por períodos prolongados, onde se recomenda muitas vezes uma troca a cada 6 horas. Em alguns cenários isso é possível, mas muitas vezes não é, né? Então, na verdade, só todo aquele equipamento por si só ele já é muito quente. E apesar de muitas vezes estarmos em ambiente refrigerado, a nossa cidade é uma cidade quente, né? Então, isso, de fato, só por isso já é mais um fator, né, de adoecimento, né, desses profissionais que merecem mais ainda o nosso respeito. Doutor Luciano, a pessoa aqui da produção já está me cobrando aqui. Eu gostaria de lhe agradecer pela gentileza, né, pela Obrigado. Pela disponibilidade, se colocar seu conhecimento à disposição
da nossa população. A gente vive um momento de muita crise, e a crise também é de conhecimento, né? As pessoas estão bebendo em fontes, nem sempre boas fontes de informações, e foi muito importante ouvir do senhor essa análise, né, sobre como é que fica a nossa mente, a nossa cabeça num momento tão crítico como esse, né? Acho que vai ser a crise da nossa história, a crise da nossa geração. Aliás, de todas as gerações que estão convivendo hoje. Eu queria só Sim. ouvir suas palavras finais. Tá. Primeiro, agradecer a participação, o convite, gratidão à população de Teresina, que eu acho que o nosso sucesso até agora foi às custas do sacrifício de cada um de nós, né, de estarmos em isolamento, né, vamos tentar e voltar a aumentar um pouquinho esse isolamento até que ele seja necessário, me dirigir aos colegas médicos, aos nossos futuros médicos, nossos alunos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, todos da área da saúde, né, que estão contribuindo, cada um pouquinho com a sua parcela de colaboração. Né, agradecer aos gestores. Ser gestor nesse momento também não é fácil, né? A gente cobra muito das pessoas, mas também ser gestor nesse momento não é fácil, né? E que, na verdade, todos nós possamos incorporar cada vez mais esse espírito de coletividade e que possamos mantê-lo também no momento de pós-pandemia, porque será extremamente importante, né, valorizar cada vez mais a nossa rede psicossocial, né, de atenção psicossocial. Né? A gente estava até, inclusive, quando o professor Charles estava na fundação, de um modo até a gente informal, eu estava ajudando na construção do plano lá do Hospital da Primavera para se transformar nos leitos de prevenção ao suicídio, né, que é uma temática da nossa cidade. Então, que tudo isso, na verdade, depois continue nesses projetos e que a gente possa, cada um, à sua maneira, colaborar cada vez mais e, de fato, a gente vai passar por tudo isso. Perfeito. Luciano, muito obrigado. Um grande abraço. Esperamos nos encontrar pessoalmente, né? Tá Grande bom, abraço. tá bom. Um abraço, perfeito. Obrigado mesmo. Bom dia. Tchau. Mas a conversa, adorei a conversa. Ele falou uma coisa no final que eu ia puxando mais conversa com ele, mas